Olá, queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sou a professora Deisiane e irei trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Preparados? Então vamos começar! Hoje nossa aula é sobre telejornal. O que são telejornais? Você sabe me dizer? Tem algo a ver com o meio de comunicação da televisão? São jornais que passam na TV? Qual a estrutura, quantidade de apresentadores e repórteres? As imagens serão internas e externas? Quais os temas das notícias? Você conhece algum telejornal? Temos alguns, como Jornal Nacional, Jornal da Record, Globo Repórter, SBT Brasil, entre outros. E você sabe quem produz as notícias? A equipe do jornal, não é mesmo? Há muitos profissionais envolvidos na produção de um telejornal. E para quem é produzido? É produzido para o público que assiste o jornal. Os telejornais têm seus telespectadores, os que assistem. E por meio deles, as notícias podem alcançar um público bem maior, os que não assistem. Além disso, a internet muitas vezes publica trechos de notícias veiculadas pelos telejornais, provocando a curiosidade de pessoas que não acompanham os jornais televisivos, levando-as a conferir as notícias na íntegra. Assim como o jornal impresso, a seleção de notícias, matérias e, inclusive, a linguagem utilizada varia de telejornal para telejornal. E essas características variam de acordo com o público-alvo. Aqueles que abordam as notícias mais sensacionalistas, outros mais culturais, comunitários, outros mais focados em notícias no Brasil, ou ainda aqueles que focam mais em notícias locais. Com qual objetivo? O objetivo é noticiar os acontecimentos. A intenção principal dos telejornais é de nos informar acerca de determinados acontecimentos e fatos inéditos, tanto locais quanto globais, mas que também os objetivos são abordar assuntos que chamam a atenção dos telespectadores e, assim, aumentar a audiência do telejornal. Iremos organizar as informações aprendidas em nosso estudo. Então, vamos lá. Temos aqui a tabela de profissionais que trabalham em um jornal, beleza? Temos os cargos e a função desempenhada. Jornalistas, âncoras, eles apresentam o jornal. Temos o repórter. Ele busca informações fora do estúdio. Temos o cinegrafista, que acompanha o repórter para gravar as reportagens. Temos também o produtor, pauteiro. Ele elabora as notícias, checa informações e produz roteiros. Temos o editor, que revisa
as reportagens antes de transmitir no telejornal. Temos também o cameraman. O que pode ser? Ele capta as imagens do telejornal, beleza? E o que são roteiros, as pautas? Para que servem? Os roteiros elaborados pelos produtores devem ser seguidos para evitar erros, como esquecer a fala, trocar a notícia e etc. Além disso, o roteiro serve para todos que integram o programa, os apresentadores, o responsável pelas vinhetas, o responsável por colocar o repórter no ar e o repórter para saber quando termina a sua fala. E por aí vai. Porém, podem acontecer erros na pronúncia das palavras. Por isso, os apresentadores, os repórteres, devem estar atentos para se comunicar de forma clara e objetiva. É importante ressaltar neste momento o fato de que o texto, ou seja, os textos, são efetivamente lidos pelos âncoras, no caso das matérias envolvendo entrevistas. Elas são previamente elaboradas, escritas e realizadas oralmente na rua ou local onde o profissional encontra o entrevistado. E você saberia me dizer as partes, as estruturas de um telejornal? Vamos conhecê-las? Os telejornais seguem basicamente as seguintes etapas de escalada. Vamos lá. Escalada é o início do jornal, no qual a âncora apresenta as manchetes. Abertura é a parte com trilha sonora e apresentação dos jornalistas. Temos as notícias, que são os acontecimentos noticiados de forma detalhada. As reportagens, que podem ser gravadas ou ao vivo e que podem incluir entrevistas. Temos também a previsão do tempo, o encerramento, os créditos, que faz a parte com a descrição da equipe do telejornal, ok? Alguns telejornais abordam apenas algumas temáticas, considerando o público a que se direcionam. As notícias, por isso, nem todas apresentam previsão do tempo ou comentários esportivos. Por exemplo, vocês imaginam se organiza ou escolhe as temáticas das notícias e reportagens de um jornal? Um jornal é geralmente dividido em editorias temáticas, que agrupam os assuntos mais comuns da atualidade. Notícias locais, regionais, notícias nacionais, notícias internacionais, economia, ciência e tecnologia, meio ambiente, esporte, cultura, cinema, música, teatro, televisão, turismo, informática, automobilismo, moda. Vocês conhecem algum telejornal voltado para um público em específico? Temos alguns que têm pauta jornalística sobre
agricultura, meio ambiente. As características temáticas e estilísticas dos telejornais são pensadas de acordo com o público que assiste televisão naquele horário. Exemplo, um jornal que explora acontecimentos relacionados a casos de violência, acidentes, deixando de lado notícias sobre cultura ou entretenimento. Beleza? Vamos fazer uma atividade para fixarmos nossa aula, ok? Informações equivocadas sobre os telejornais. Vamos ver quais são as informações equivocadas. Encontre as palavras que devem ser retiradas ou adicionadas. Vamos lá? Telejornal é um noticiário transmitido exclusivamente pela televisão. Próximo. O profissional responsável pela construção e apresentação do telejornal é apenas o apresentador, chamado também de âncora. Próximo. Em um telejornal não são utilizados recursos visuais e sonoros, ou seja, imagens e sons. Essas frases estão corretas? Vamos descobrir. Telejornal, pessoal, é um noticiário transmitido pela televisão, mas atualmente pode ser vinculado também pelos meios de comunicação, como internet. Com o avanço tecnológico, muitos programas de televisão disponibilizam os conteúdos para rever por meio de plataformas digitais, como YouTube. Os telejornais também possuem canal no YouTube, oportunizando que os telespectadores que perderam alguma reportagem ou querem rever alguns acontecimentos possam ter acesso, ok? O profissional responsável pela construção e apresentação do telejornal não é apenas o apresentador, chamado também de âncora. A construção de um telejornal envolve uma equipe que está por trás das câmeras, dando apoio aos apresentadores e também uma equipe externa que busca as informações. Beleza? Em um telejornal são utilizados recursos visuais e sonoros, imagens e sons. Esses recursos são importantes para chamar a atenção dos telespectadores. A imagem tem o poder de dar mais credibilidade ao fato. Ok? Vamos construir um telejornal? Mas por onde começar? Anote tudo em seu caderno. Primeiro, vamos decidir qual será o nome do telejornal. Por exemplo, o telejornal poderá abordar notícias, reportagens sobre a escola, ou seja, o nome deve considerar esses aspectos. 2. Decidir assuntos para expor no telejornal. Defina os assuntos que serão noticiados e a ordem em que vão aparecer no telejornal. O ideal é que o assunto ou acontecimento a ser noticiado tenha relação com a vida escolar. Vou te dar exemplos. Chegada pós-pandemia. Recebimento de livros para a biblioteca. Entrevista com a diretora ou algum professor.
Entrevista sobre a organização de algum evento na escola ou novo projeto que esteja sendo realizado e etc. Terceiro, planejar como será a reportagem, quais recursos utilizar, quem entrevistar. Alguns questionamentos que podem ajudar. O que fazer para a reportagem ficar mais interessante? Fazer comparações ou registrar por meio de imagens algum fato. Vamos entrevistar alguém? Quais recursos serão necessários? Quarto, produzir o roteiro da entrevista e as falas do apresentador. Para a escrita do roteiro, da entrevista, se houver, e da reportagem, seria interessante a escrita das perguntas da entrevista e fazer um esboço das possíveis falas. Vou deixar dicas. Os textos das notícias para o telejornal devem ser curtos e objetivos. Saindo a campo, cada um deve saber o que fazer. Algumas funções podem ser convidar os entrevistados ou pedir permissão para noticiar algum fato que envolva pessoas específicas, falar com pessoas e coletar informações. Você pode pedir a ajuda de um amigo ou familiar, um ou dois repórteres que darão a notícia, outros amigos no apoio para acompanhar o roteiro e orientar o repórter, que durante a gravação estará sem o roteiro em mãos, ou auxiliar em outras tarefas que possam surgir. Caso tenha planejado alguma entrevista com aluno ou professor, oriente para que apenas realize o convite e que marque um horário para realizar de fato a entrevista. Faça de acordo com a sua disponibilidade. Adapte em seu caderno, como preferir. Se não quiser sair a campo, busque vídeos no YouTube, pesquise em livros, se informe, pois os telejornais são fontes riquíssimas para ficarmos atualizados com as notícias dos acontecimentos de todo o mundo. Ok, pessoal? Nossa aula chegou ao fim. Um abraço apertado. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixe de realizar as atividades. E não se esqueça, se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV. Um beijo, até logo!